aprendizado, que todos nós temos essa oportunidade também. Na palestra de hoje, as doações que vocês trouxeram em dinheiro e em alimentos serão doados, como é costume nosso, para uma entidade do ABC. E nessa noite a FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, está aqui representada pela senhora Marinês Villalva, que ao final vai receber aqui na presença deles, e nós teremos a contagem de alimentos e das moedas, para passar para vocês o quanto foi doado, e imediatamente ela levará para lá, tá bom? Eu já agradeço o fato de vocês terem contribuído, embora a gente diga, olha, precisa trazer, mas ninguém também vai obrigá-los a trazer. Mas todo mundo fez isso com muita tranquilidade para contribuir com as entidades assistenciais aqui do ABC, tá bom? Quem que vem pela primeira vez aqui a Strong? Meu Deus, coisa boa! Nós vamos ter um ciclo de palestras, vocês viram pelo site, sintam-se convidados, tem muitas delas que estão assim com pouquíssimas vagas, mas a gente sempre espera todos vocês, tá bom? Agradeço por terem escolhido, ter aberto a possibilidade na noite de hoje de estarem aqui, mas vocês vão ver que vai valer a pena, tá bom, gente? Então, daqui a pouco nós conversamos, eu já vou passar para o professor Anderson. A previsão é de 1h, 1h15, depois a gente abre para 15 minutos para perguntas, pedindo sempre que essas perguntas sejam de âmbito geral, né? Para que todos tenham interesse. Aí eu encerro, e os que quiserem ficar mais um pouco, ficarão à vontade, para que ninguém saia durante a palestra, a não ser num caso emergencial, tá bom? Então, eu vou passar para ele, já agradecendo a presença de todos vocês. Professor, por favor. Vamos ver se esse meu aqui funciona. Fale com o seu, então, professor. Estão ouvindo bem? Não estão ouvindo nada. Maravilha. Meu amigo, você me salva. Um pouco melhor agora? Mais ou menos? Não, continua não ouvindo nada. Ou a mímica, né? Está começando a chegar aí no fundo. Foi? Agora vocês me ouvem. Agora não é mais leitura labial. Todo mundo ouvindo? Maravilha. Então, tá bom. Tá bom? Queridos, vocês estão confortáveis aí? Tá bom aí? Tudo bem? Ar-condicionado tá bom? Cadeira tá boa? Tudo bem? Maravilha? Então tá bom. Que bom recebê-los. Que maravilha. E que honra poder estar aqui nessa semana tão preciosa, né, para a gente trocar algumas ideias, assuntos de extremo valor, falar um pouquinho sobre alta performance, sobre alto desempenho, alto desenvolvimento das nossas equipes e tudo mais. Falar um pouco sobre desenvolvimento. O agradabilíssimo de estar com você essa noite é poder falar sobre como é que a gestão de pessoas impacta a estratégia por meio do desenvolvimento, mas poder falar um pouquinho também como é que você acelera o seu desenvolvimento profissional, como é que você pode intensificar aí o seu processo de aquisição de competências. Então, que honra, né? Você poderia estar em casa, poderia estar descansando, está aqui com a gente, trouxe aí 1 quilo de alimento, assim a gente faz um ganha-ganha-ganha, né? Então, muito agradecido, muito honrado. E eu tenho uma expectativa. Você veio para cá, deu uma espiadinha na temática do dia e tudo mais, você deve ter uma expectativa na tua cabeça. E eu tenho uma na minha cabeça também, né? O que eu gostaria muito é que esta palestra agregasse valor para você. Em especial, eu queria que ela deixasse para você, pelo menos aí, essa é a minha expectativa, é isso que eu busco, e eu vou ficar muito envaidecido se eu conseguir, acredite, um insight, que você saia daqui com um insight, com uma sacada. E lá no finalzinho da palestra eu te pergunto, tá? Teve pelo menos aí, a gente brinca que é one big idea, né? Uma sacada, uma coisa que você não tinha a pensar, aquela coisa do tipo, valeu estar aqui e perder a novela. Sabe, alguma coisa parecida com isso. A novela também tá tranquilo, né, para superar e tal. Então é uma satisfação mesmo estar aqui com vocês, viu, gente? Deixa eu só fazer uma breve apresentação, contar só um pouquinho da minha história para que você consiga entender a minha lente, de onde eu olho as coisas, como é que é o meu viés, o meu pensamento, a minha formação e tudo mais. Então eu sou Anderson, a pessoa que vai falar contigo sobre desenvolvimento de pessoas, focado na alta performance, no alto desenvolvimento, é um engenheiro mecânico. Você trouxe calculadora, trouxe para fazer as contas, os gráficos todos, não trouxe nada.
tem o smartphone, né? Brincadeira, gente. Eu sou nascido e criado numa cidade que poderíamos considerar como capital secreta deste país, que é São Bernardo do Campo. Né? Quem mora em São Bernardo, por gentileza? Quem é do ABC, levante a mão, todo mundo. Muito bem. Quem veio de São Paulo, pegou Bandeirantes, pegou a vida com o PC para chegar aqui. Oh, que bom que você veio. Bravos lutadores, que legal que vocês estão com a gente. Que maravilha. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo e como muitos amigos nascidos aqui, a gente tem um viés técnico muito forte, industrial muito forte. Eu fui lá fazer engenharia mecânica, seguindo alguns amigos. E logo na metade do curso percebi que não era a minha vocação. Meu viés é muito mais gestão de pessoas, gestão empresarial, do que engenharia. Mas estava fazendo o curso, estava interessante, estava aprendendo, estava sofrendo bastante, sofrer enobrece, né? Então estava eu lá firme na engenharia mecânica, trabalhando aqui em São Bernardo do Campo mesmo, uma indústria metalúrgica, fabricante de autopeças de origem alemã. Trabalhava lá na área de engenharia da qualidade daquela, sabe a época da ISO 9000, implantação de sistemas SGI, tem essas coisas lá na tua empresa? Sistema integrado, você está há muitos anos, né? A gente do automobilístico está nessa praia. E eu era responsável por essas coisas todas. Ocorre que o meu diretor acabou assumindo a área de recursos humanos e me convidou para trabalhar nessa área de RH. E naquela época ele falou, olha, você é um jovem muito promissor. Eu falei, que legal, feedback, né? Aí o feedback nunca para no elogio, você já percebeu? Ele falou, mas você não sabe nada. Eu falei, como não sabe nada? Você só sabe de engenharia e você está vindo para o RH. Você tem que aprender sobre gestão de pessoas e tem que aprender sobre gestão empresarial. Faz um MBA, rapaz. Eu falei, onde é que eu vou fazer esse MBA? Morando aqui em São Bernardo e tal. Eu falei, tem que ser FGV. Se é para fazer, vamos fazer direito, vamos fazer um negócio para valer, né? Vim para cá, para a FGV e tudo mais, até lembro do dia, eu fui ali na Almirante Protógenes, tinha que fazer uma entrevista. Aí eu vim de terno, né? Falei, vamos dar uma valorizada para a entrevista e tal. Fiz a entrevista. A moça que me entrevistou, eu não consegui me lembrar, acho que foi a Janaína, talvez, não lembro. Ela falou, mas você é muito jovem. Eu falei, não vou conseguir, meu Deus. Aí eu contei umas histórias para ela sobre os meus planos e tal. Falou, tá bom. Tem um networking nesse MBA, tudo bem. Eu fiquei tão animado com o MBA, que no primeiro semestre eu já fiz um módulo internacional que dá acesso a você a um certificado de MBA internacional. Fui lá para a Califórnia, 2 prêmios Nobel, Irvine, lugar incrível, perto de Las Vegas, dá para viajar no fim de semana, sensacional, fantástico. Anoitece às 9 da noite, é sensacional. Não, mas eu fiz o curso também. Eu também me dediquei no curso. E foi uma coisa sensacional. E essa dedicação no MBA, as aulas que eu tive no MBA, posso dizer a você, o meu viés é mais gestão de pessoas, posso dizer a você que foram mais impactantes na minha carreira do que a engenharia. Tanto é que no meio do curso, eu recebi um convite para me tornar coordenador de RH lá. Aí eu assumi T&D, seleção e remuneração. E eu devo essa à FGV, devo essa promoção, até pela evolução que começa a acelerar. O teu discurso começa a ficar diferente, o networking, o papo com os professores, o instrumental. Talvez você não perceba a sua transformação, mas quem te circunda, as reuniões que você entra, o impacto que você tem, começa a mudar. Estudar é o melhor investimento. Estar aqui essa noite, ou essa semana, gente, é o melhor investimento. Né? Você abre mão de algumas coisas, cada escolha é uma renúncia, mas a educação é o melhor investimento. E aí me tornei coordenador lá na empresa, as coisas foram melhorando, depois nós mudamos de empresa, eu me tornei um gerente, e aí sempre seguindo esse meu chefe, que acabou se tornando uma espécie de mentor de carreira para mim. E aí, num determinado momento, esse meu chefe teve um movimento na carreira dele bastante interessante, ele era um diretor, e ele brigou com o vice-presidente da empresa. Foi um movimento interessante, né? Eu não recomendo que você faça esse tipo de movimento, né? Porque adivinha o que aconteceu depois. E ele me chamou na sala dele e falou assim, tive um probleminha, briguei com o vice-presidente, mas são coisas que acontecem. Eu falei, você brigou? Eu falei, briguei. Mas eu estou pensando num outro movimento para a nossa carreira. Eu falei, chefe, o que você tem em mente? Ele falou, vamos abrir uma empresa de consultoria. Falei, mas agora que eu virei gerente, vou abrir uma empresa de consultoria, vamos abrir uma empresa de consultoria e vamos voar alto. Até lembro que ele me falou, think bigger. Eu falei, tá bom, o que você está imaginando? Não precisa sair os dois da empresa. A gente abre a empresa de consultoria, se ela decolar, sai um primeiro, toca as coisas, se ela decolar, sai o outro também. Aí eu fiz a pergunta ingênua, quem sai? Ele falou, você sai? Né? E se der tudo certo, eu saio. Aí eu saí mesmo. Nós abrimos uma empresa de consultoria chamada FYK. Isso foi 2004. Eu tinha voltado de Irvine, tá, fechado o FGV, estava super animado. Né? FYK é a abreviação para For Your Knowledge. E aí depois ele saiu também, e aí a gente decolou com a empresa, e a gente faz projetos de consultoria para algumas das empresas que possivelmente vocês trabalham, já trabalharam ou conhecem muito bem, como, por exemplo, fizemos trabalhos para o pessoal
Singenta, já ouviu falar? Agronegócio, a Itaú, Bradesco Seguros, quem mais? Allianz Seguradora. A gente fez o Business Plan 2012 da Red Bull. Nas reuniões de consultoria na Red Bull, eles não serviam café. Eles serviam um Red Bull mesmo. Imagina a reunião, como é que era. Então, eu que era um cara São Bernardo, metalúrgica, metalmecânica, Sanofi Aventis, o mercado farmacêutico, eu abri a minha cabeça e aí comecei a dar aulas em alguns cursos de pós-graduação, até que veio um convite para dar aulas na FGV. Isso foi 2011, eu terminei o MBA em 2002, né? Em 2011, aí já tinha feito mestrado também e tudo mais, a consultoria estava andando muito bem, e veio o convite para dar aulas na FGV. E quando veio o convite, eu me lembrei que o sonho era fazer o MBA da FGV, né? E aí vinha um convite para dar... A vida tem umas coisas que eu vou te contar. Quando você aposta em conhecimento e vai para cima, né? Com garra, muito alinhado com o teu propósito, as coisas parecem que acontecem, né? Eu gosto de contar essa historinha para você, porque você fica aí me olhando com essa cara, com esse olhar aí e tal, mas já passou pela tua cabeça que talvez você esteja aqui em algum momento, talvez aqui, ou talvez em alguma sala de aula, né? É um investimento que a gente faz. Não sei, talvez quando eu te digo isso, você me diga, pelo amor de Deus, estou fora, né? Não gosto de estar aí, não. Ou talvez sim, você fala, ou talvez vocês, haja aqui colegas entre nós que já estão nessa posição de compartilhar conhecimentos e tudo mais, né? Mas quando você investe realmente em desenvolvimento, você abre aí as possibilidades, né? Alternativas maravilhosas. É um melhor investimento com retorno absolutamente exponencial, né? Então, imagina para mim a satisfação que é ter você aqui para a gente falar sobre essas coisas tão interessantes, exatamente sobre desenvolvimento ao longo desta noite. Uma pergunta importante, como é que foi a sua quinta-feira? Foi punk, foi intensa? Como é que você está de energia aí? Já bateu aquele reloginho dos 10%? Não, tá bem, está inteiro aí, está firme? Então vamos lá, todos firmes. Foi quente, foi muito quente, né? A minha foi ótima, foi muito produtiva. Agora, tira da tela mental as encrencas do dia e libera um pouco de espaço na memória RAM para a gente, porque tem bastante coisa interessante para te mostrar hoje. E você sabe qual que é a minha expectativa, a minha ambição, né? Eu vou buscar esse insight na sua cabeça. Depois você me conta aí até o final da nossa palestra, tá bom? Mas esse é um pouco do Anderson, professor aqui da FGV, coach de executivos hoje, e o sócio-diretor da consultoria FIC. E a gente vai falar, então, de desenvolvimento de pessoas focado no alto desempenho. Deixa eu te dar, logo de início, o roadmap. Que assuntos eu quero trocar contigo nessa horinha e 15. Depois a gente abre para algumas perguntas, a gente troca algumas ideias, eu faço umas perguntas para vocês também, vocês fazem algumas. Começar falando para você o que é alto desempenho, afinal, né? Do que a gente está falando, do que se trata isso. Na sequência, a gente fala um pouco do que as empresas de ponta estão fazendo em termos de estratégias para desenvolver esse alto desempenho. E eu fecho o bate-papo falando o que você poderia fazer enquanto profissional e tudo mais para ampliar o seu desempenho, para aprimorar o seu desempenho, para buscar aí a performance de pico, extrair o máximo potencial e tudo mais. Então, começamos com um olhar sobre o que é alto desempenho, depois falamos o que as empresas estão fazendo, depois a gente fala um pouquinho sobre o que você poderia fazer para alcançar o alto desempenho. Parece conteúdo de valor? Interessante? Então, busca um pouquinho mais de energia nessa quinta-feira aí, porque tem coisa legal para a gente discutir. Vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre talento, gente, e aí é uma loucura, né? Quando alguém te pergunta o que é um profissional de alta performance, tem umas nomenclaturas interessantes por aí, não é? High potential, fui reconhecido, os americanos têm muito isso, né? Reconhecido como high achiever, né? Umas coisas bonitas e tal, né? E o que é, afinal, um profissional de alta performance? Do que se trata, né? Do que a gente está falando aqui e tudo mais? Tem muita subjetividade nesse conceito, mas existe uma maneira da gente limpar, eliminar toda essa subjetividade. Na sua opinião, um profissional de alta performance é aquele que tem os melhores diplomas? Não. É aquele que é um familiar do dono? Sim, se for filho, altíssima performance, né? Maravilhosa também não quer dizer, e às vezes é uma angústia nas empresas familiares, você tem que achar um sucessor, os seus sucessores diretos não estão prontos e tal, é uma loucura, né? Um grande desafio. Uma maneira de simplificar essa discussão toda para você, um profissional de alta performance, ele reúne e combina dois elementos, ou um engenheiro com o gráfico, tinha que ter, né? Não tem jeito, não tinha como fugir. Primeiro eixo do gráfico, competências. Segundo eixo do gráfico, resultados. Quando você combina um elevado nível de competências com um elevado nível de resultados, nós poderíamos classificar esse profissional como um classe
O idealizador desse modelo, um cara chamado Bradford Smart, chama de A-player. Ele é um jogador A, jogador nível A. Ele tem um nível de comportamentos. As competências elas são identificadas por meio dos comportamentos das pessoas, né? De alto nível, né? E ao mesmo tempo ele tem um nível de resultados de alto nível. Deixa eu pedir uma ajudinha para vocês. Já vou começar a pedir uma ajudinha para vocês. Me ajudem a pensar o que é competência. Vem alguma à tua cabeça, hein? Muito demandada na atualidade? Nós estamos falando do que aqui? Capacidades comportamentais, tá? Inteligência emocional? Total, né? Inteligência emocional, autocontrole, autogerência, né? Os caras têm falado muito sobre competência socioemocional, agora tudo a ver. Resiliência, né? Nossa, é uma loucura. O que mais te ocorre aí? Comunicação ajuda ou não? Habilidades técnicas. Habilidades técnicas, eu acho que elas vão ajudar a gente aqui, ó. Elas vão alavancar o seu nível de resultado. Porque, tecnicamente, você é muito bom, você conhece muito do produto, né? Então, você vai muito bem. Aqui, mais comportamentais. Posso te falar uma que pega para mim? Gestão do tempo. Como é que tá para você? Tá tranquilo? Tá até sobrando um tempinho? Tá um sossego? Tá tranquilo? Avisa a gente que a gente passa trabalho para você, né? Porque tá todo mundo numa loucura. A semana não está cabendo e as 8 horas não estão cabendo. Então, administração do tempo, priorização, né? Proatividade, essas coisas todas são o aspecto gestão de relacionamentos. É demandado de você uma competência chamada gestão de conflitos lá no teu dia a dia? Tipo, todo dia. O tempo. Você chegar aqui na hora da palestra, ouvir, inclusive, né? É uma loucura. Então, é mais ou menos isso aqui, né? A parte mais comportamental. E aí a gente tem a parte de resultado. Aqui a habilidade técnica predomina, o seu domínio técnico e tudo mais. Quando eu combino o domínio técnico que me leva a resultados de alto nível com competência de alto nível, eu tenho um classe A, né? Agora, nem todo mundo é classe A. Os legendários CEO da General Electric dizia que lá na GE eles tinham programas sofisticados de gestão de pessoas, né? Lá na GE 15% era classe A, os demais 85% estavam distribuídos por ali. Então vamos pensar nesse classe B aqui, como é que é o perfil dele? Você pegou meu gráfico aí? Alto nível de resultado com baixa capacidade comportamental. Como é que a gente poderia chamar carinhosamente essa pessoa? É um trator, não é? Ele vai chegar no número? Nossa, vai com um tanque de guerra, né? Ele chega no número. O problema são os relacionamentos. Essa pessoa talvez tenha o seu desempenho impactado no longo prazo, porque como os relacionamentos vão se desgastando, e a gente depende das outras pessoas, né? Inevitavelmente você vai ter alguma dificuldade. Esse classe B aqui me angustia um pouco. Porque esse B aqui é o seguinte, comportamento excelente, postura, disposição, lealdade, comportamento ótimo. Só que ele tem um gap técnico que o impede de chegar no nível A, né? Uma pessoa tão legal, com uma postura tão boa, mas o resultado não vem, é um pouco angustiante, né? Dá para fazer um trabalho com essa pessoa? Sim, desenvolvimento com foco em alta performance, né? E a gente traz ele para cá. Mas o que você pode me falar deste perfil? Rapaz, eu mostro isso aqui para você, aparece até umas carinhas. Não apareceu? Aí na sua tela mental, né? Tá, olha lá. Não vamos trabalhar com nomes, tá? Guarda aí, não fala nada. Mas tem um povo assim, não tem? Em que o comportamento está ruim e o resultado está ruim também. Tem que fazer um trabalho mais aprofundado com essa pessoa, né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, Anderson, esse C aí, que a gente chama de C-player, é o seguinte, ele não está feliz. E nós também não estamos felizes com ele. Então, deixa ser feliz. Fala, como assim? Em outro lugar. Deixa ser feliz em outro... É uma possibilidade também, tá certo? O nosso grande desafio é o quê? Primeiro grande desafio da carreira da gente, nos posicionarmos como A-players, né? Segundo grande desafio, trazer esse povo todo para cá, né? Concorda comigo que o plano de desenvolvimento desta pessoa é diferente do desta? E o desta aqui? Várias coisas, orações, né? Muita fé, né? Mas a gente vai ter que pensar. Agora, quando as pessoas conseguem enxergar isso... Então, a gente queria trazer todo mundo aqui para o A. Vamos montar uma equipe. Uma empresa que tem uma equipe onde predominam classe A, muda tudo? Uma padaria assim, em que todo mundo é classe A, desde o pessoal da cozinha até os atendentes, é um sonho. Fideliza num nível, né? Você se torna um advogado da padaria, né? Você recomenda, você leva os seus familiares. Uma universidade cujos professores são todos classe A, maravilhoso. Uma indústria metal-mecânica, em que todos os profissionais estão aqui classificados, é maravilhoso, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Agora, não adianta só você ter indivíduos talentosos, você tem que ter um time de alta performance, né? E esse time de alta performance, olha, tem
um professor chamado Bruce Tuckman, e ele fala o seguinte: você não vai alcançar a alta performance de imediato. Existe um processo, existe um caminho para você chegar na alta performance. E esse caminho começa da formação. Ele é um norte-americano, Bruce Tuckman, então ele fala que é forming. A primeira etapa é a formação, formou lá o teu pessoal. Quando você forma um grupo, contrata pessoas ou traz pessoas de áreas diferentes, está todo mundo animado, você acabou de chegar, um novo processo, fui escolhido, passei no processo seletivo. Incrível, então é muito legal fazer parte desse time, está todo mundo animado. Até que alguém se aproxima de você e fala: está feliz, está chegando, está satisfeito, vamos almoçar. Vou te contar a verdade sobre essa empresa. Nós chamamos de vampiros, né? Tem algum vampiro? Já se deparou com um vampiro? Um dia você vai descobrir a verdade. E aí fica todo mundo... Aí o pessoal fala: mas isso não é minha responsabilidade, era sua. De modo algum é o seu. Você já viu esse tipo de conflito acontecer por e-mail? E aí você entra em cópia no negócio, né? Você quer falar bobagem para alguém? Fala, mas não escreve, né? Porque aí está registrado, é uma loucura. Vira uma grande confusão, um não fala mais com o outro não vai mais na reunião do um. E como é que está o nosso desempenho, gente? Pobre, né? Muito ruim. Como é que você, como líder, pode tirar esse povo daqui? Existe uma coisa que aqui ele chama de storming, é a confusão. Existe um momento que ele chama de norming, e o norming é o seguinte: você está rabiscando aí? Se isso, de repente, saiu um insight aqui, hein? Olha lá, hein? Para trazer o povo da confusão até a normalização, existem 3 coisas que são recomendadas. A primeira é o seguinte: estabelecer os valores, ou o código de conduta do time. O que é que nós valorizamos? O que nós não abrimos mão nesse time? É proatividade, é pontualidade, é cooperação. O que é, né? Cada equipe tem a sua identidade. Quais são os valores de conduta desse time? Um segundo ponto importantíssimo é papéis claramente definidos. Todo mundo tem que saber exatamente o que deve fazer. Qual é o meu papel, onde termina o meu, começa o teu e tudo mais, né? Se não dá aquele efeito no voleibol, que o sujeito saca lá do outro lado. Você lembra do negócio do deixa que eu deixo? Né? E a bola ia para o chão, né? É uma coisa. Então, papéis claramente definidos, valores claramente definidos, e o terceiro elemento é um objetivo claro e um objetivo único, todos jogando por aquele objetivo. Quando você tem essa sinergia em torno do objetivo, você tem os papéis claramente definidos e você tem os valores. Como é que está o teu time? A equipe a qual você pertence, talvez a equipe a qual você seja o líder. Como é que está hoje? Está bem alinhadinho isso tudo? Onde é que vocês estão hoje? Vocês estão aqui na formação, todo mundo alegrinho, mas a performance não está uma maravilha, não? Ou vocês estão aqui na... Segura, peão, né? Todo dia antes de dormir, dá até um negócio no estômago. Quando toca a música do Fantástico, no domingo, você fala: nossa, vamos para a guerra, né? Ou você já está aqui, né? As pessoas estão conscientes do seu papel no time. E o grande desafio, depois que você atinge esse nível aqui, a gente chama de entrosamento. À medida que as pessoas vão se conhecendo, conhecem um pouco a realidade e o perfil de cada... E as aptidões de cada um, os laços vão se fortalecendo e a gente tem uma coisa chamada entrosamento que leva a gente à realização plena. Imagina jogar num time, ou trabalhar num time nesse nível aqui. Isso aqui é o que a gente chama de realização plena. O Bruce Tuckman chama essa etapa aqui de performing. Então ficou forming, storming, norming e performing. Você já trabalhou com alguém assim que vocês não precisavam combinar? A sintonia era tão grande que durante uma reunião com o fornecedor ou com o cliente, um falava uma coisa, ela falava uma coisa, aí você batia o olho assim: já entendi, já peguei, né? É parceiro de truco isso, né? É uma coisa. E é bom jogar num time assim, é uma delícia. Toda bola que pinga na área é gol. Qual é o problema? O problema é o seguinte: tudo que é bom é uma verdade na vida, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco. Você está lá vivendo aquele momento espetacular, equipe de altíssima performance, e o que acontece? Alguém é promovido, alguém vai para outra empresa, alguém alguém se destaca, alguém tem uma oportunidade, e adivinha o que vai acontecer? Transforming, e a gente vai cair no storming, tudo de novo. Vamos ver se você está ligado, se você está acordado, se sobrou um pouquinho de bateria aí. Como é que sai daqui rápido? 3 coisas, lembra? Cuidado com os vampiros, né? Agora, valores claramente definidos. Os papéis, quem joga em que posição e um objetivo muito claro. A gente até chama isso de meta crucialmente importante, MCI, né? Qual é a meta crucialmente importante? Uma coisa interessante para ressoar na tua cabeça aí,
Trabalho em equipe não é uma opção, gente. Ah, eu opto por trabalhar em equipe. Não é tão simples, não. Uma equipe de vôlei não chega no dia da competição, nós optamos por jogar como time. É preciso muita educação, muito desenvolvimento. As pessoas precisam ser treinadas para trabalhar em equipe. Você se lembra de ter feito trabalho em equipe no projetinho da faculdade? Você lembra como é que era o caos completo? Tinha um sujeito que você ainda não conheceu até hoje, né? Que era membro da equipe do trabalho, não é? Tem um que não fala mais com o outro desde então, né? Acabou a amizade para sempre e tal. Não tem umas coisas. É engraçado. Trabalhar em equipe não é opção. É algo que você precisa desenvolver com as pessoas e tudo mais. E esse é o processo. Escuta, quando você olha para isso aqui, onde é que está teu time atual? Então, onde? A minha amiga deu um sorrisão aqui que eu acho que a coisa está feia. Então, como é que vocês estão? Vocês estão aqui? Tem alguém que está nesse nível aqui? Aproveite, porque isso é sonho. Em algum momento, movimentos vão acontecer, isso é inevitável, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, percebeu que a gente tem que desenvolver indivíduos para alta performance e temos que desenvolver também equipes para alta performance? Essencial, fundamental? Então tá bom. Tem mais um complicador nesse contexto. E o complicador é o seguinte: nós temos que preparar as pessoas e as equipes para que elas possam dar respostas para perguntas que nós ainda não conhecemos. Porque as perguntas que nos foram feitas no passado estão mudando de uma forma muito acelerada. Você concordaria comigo que o mundo está mudando de uma maneira extremamente acelerada? Que os paradigmas estão mudando, que o consumidor está mudando, que a tecnologia está transformando a vida da gente? Você aderiu ao desafio dos 10 anos no Instagram? Pôs lá, fotinho antes, fotinho depois. Deixa isso para lá, você pôs? Não vamos, né? Não vamos nos obrigar a fazer isso. Onde é que você estava no 17 de janeiro de 2000 Nossa, onde é que você está? O que mudou? Mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Tem um negócio que virou absolutamente essencial à sobrevivência dentro do seu bolso, né? Que eu estava vendo a minha amiga, cadê ela? Colocar para carregar lá, porque sem bateria não há vida. Né? É um desespero. Amiga, a necessidade mais básica é a bateria. Qual a segunda, mais profunda? Wi-Fi, né? Depois vem ar, né? Oxigênio. Então, o mundo... depois água. O mundo está mudando numa velocidade. Né? E como será? Pensa comigo, 17 de janeiro... 2029, é isso? Nossa, nós temos que treinar as pessoas para dar respostas para as perguntas que vão acontecer em 2021, que nós não temos ideia de quais são, porque o conhecimento ele se renova de uma maneira muito acelerada. Para te assustar um pouquinho, existe um pesquisador chamado Buckminster Fuller, e ele diz o seguinte, ele fez uma pesquisa sobre construção de conhecimento, evolução de conhecimento, e ele diz o seguinte, olha, em 1900, todo o conhecimento que se tinha levava 100 anos para dobrar. Todo conhecimento sobre os aspectos científicos no mundo e tal, levava 100 anos para dobrar. Em 1945, ele dobrava em 25 anos. Se você ficasse desatualizado, estagnado em 25 anos, dobrou o conhecimento que você tem na tua área e tudo mais. Em 1982, ele levava 13 meses para dobrar todo o conhecimento sobre um determinado assunto. Em 2020, ele levará, em 12 horas, todo o conhecimento relativo a um determinado assunto, seja medicina, engenharia, seja o número de papers, o número de doutorandos, o número de cientistas, o número de livros editados, o número de vídeos do Whindersson no YouTube, né? É alucinante. Você já virou uma madrugada pesquisando alguma coisa? Você estava muito interessada em alguma coisa e aí você cometeu o erro de dar um Google. Aí quantos links apareceram? É na casa dos milhões, né? E se o assunto for muito interessante, você começa a pesquisar e pesquisar, pesquisar, e num determinado momento o sol começa a entrar pela... Isso quer dizer que virou a madrugada, né? Você vai ter que trabalhar, meu Deus. Né? Vamos lá e tal. E é uma coisa mais ou menos assim. Então, escuta, o que isso aqui nos inspira a pensar, nos estimula a pensar? Qual a reflexão que isso leva a gente? Nós vamos ter que estudar até quando? Você vai entrar numa cirurgia, aí você conhece um médico, ele já é sênior, né?
E fala, e o senhor, desculpa perguntar, não é da minha alçada, mas o senhor busca atualizações e tal? Eu falo, não, o que eu tinha para aprender, aprendi na faculdade. Você fala, e quando foi? 74. Né? Né? Esse negócio de congresso é mais do mesmo isso aí. Né? Já pensou? Não dá, né? Então muda tudo em 12 horas de 2020. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo um pouco assustador. O que nós vamos fazer com a mão de obra no Brasil de baixa especialização ou com pouco intelectualizada? Né? Por outro lado, qual é o grande capital que a gente tem, gente? Formação, né? Formação, conhecimento, mais do que conhecimento, competências na realidade. E a gente vai ter que formar o povo, né? Então, formar as pessoas, as equipes e os indivíduos para lidar com desafios que a gente nem conhece muito bem quais são, mas com concorrentes que as nossas empresas nem conhecem muito bem quais são, e vão buscar superar esse desafio e tudo mais. Você curte essa coisa de futurologia, olhar para as tendências, para o que vai acontecer e tudo mais? Você gosta de filme, de ficção científica? Quais eram os filmes que a gente assistia de ficção científica que tinha? Eu lembro de um 2001, uma Odisseia no Espaço. Né? Tinha esse é da minha época, cara. Matrix, legal. O que mais? Blade Runner, lembra do Blade Runner? Teve um remake, né? Blade Runner. Você lembra um do Tom Cruise que era Minority Report, que ele era um policial do pré-crime, eles conseguiam antever o crime. Mais algum que tinha? Os Jetsons, gostava dos Jetsons. Esses caras pensaram nos computadores, que era touch, que viu o futuro. O que eles não sacaram? O que ninguém que olhava para o futuro pensou? Ninguém imaginou, e que é profundamente transformador. Facebook, meu amigo. Até a minha mãe está no Facebook. Seus avós estão no Facebook? Não. Está todo mundo lá. É uma loucura. Zap. Eles não pensaram. Tinham comunicadores e tal, né? Mas Mark Zuckerberg, eles não pensaram. YouTube não pensaram, né? O próprio Google, né? Existe vida sem Google? Né? Poderíamos dividir a humanidade em AG, DG, né? Não é? É uma loucura. Quero te mostrar um videozinho, talvez o insight que eu estou procurando na tua cabeça aí venha desse videozinho. Vamos dar uma espiadinha? O impacto das redes sociais na vida da gente? Vamos dar uma olhada. Espero que você curta, espero que funcione também. Vamos ver, né? Deus é mais. Vai dar certo. Dá uma espiada, depois me fala o que você achou, te pareceu interessante. Dá uma espiadinha. Olha a terceira maior população. A quinta. Depois vem United States. Isso é duro.
um pouco assustador, não é? Esse mundo maluco que a gente está vivendo. Me diz aí, o que te chamou a atenção? O que acontece em Vegas fica em todo lugar, né? Acho que a privacidade acabou. A menos que você não tenha Facebook, nem YouTube, nem LinkedIn, nem Instagram, e você poderia, nem Twitter, e nem WhatsApp, né? E nem smartphone. Você poderia morar numa cabana, né? Em algum lugar. Não tem como, sem Wi-Fi. Uma loucura, né? Mas alguma coisa te chamou a atenção, não? 90% das decisões de compra são influenciadas pela rede social. Quando você vai trocar de carro, você olha na rede social? Pelo menos o YouTube, né? Dá uma espiadinha lá. Web Motors, né? Trocar de casa. Pô, vamos ver esse bairro aí, vamos ver o metro quadrado. Não tem jeito, qualquer coisa que você vai comprar, né? Roupa. Dá uma espiadinha lá, vamos ver sapato. Dá uma olhada nos preços, nas tendências e tal. Tem os influencers, né? Os manuais estão todos lá, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Você compra pela internet mesmo. Roupa e sapato. Alguém aqui usa Booking? Booking é muito louco, né? É sensacional. Não pode? CVC, perdão, esquece Booking. Ninguém usando o Booking. Pare de usar o Booking. CVC, por favor, contate-nos aqui na frente. Obrigado, amiga. Valeu, é isso aí. Mas é muito louco, né? Airbnb pode? Não pode também. Esqueçam o Airbnb também. É brincadeira. Mas é muito impactante. E esse é o mundo que a gente vive, pessoal. E as mudanças vão acelerar ou elas vão diminuir a marcha? Vão acelerar, né? Vão acelerar. Eu fico sempre assustado quando os meus sobrinhos me falam: ô tio, mas você é do século passado, você é nascido... Fala, pior que é verdade, né? Que loucura. E eles têm uma dinâmica diferente. E alguns desses nascidos no novo século já estão chegando para trabalhar com a gente, né? E ele já fala assim: o que eu faço para ser diretor? Não é? Aí você fala: vamos focar na efetivação do estágio antes, né? Porque é uma loucura. Não é uma coisa mais ou menos assim? Pessoal, o que acontece? Deixa eu te dar um olhar estratégico. Dá uma olhada nesse meu mapa aqui. Isso aqui é uma das nossas aulas de inovação e gestão do conhecimento, no MBA de gestão de pessoas. Isso aqui dá para falar, nossa, quase que uma noite, né? O que é estratégia, gente? Estratégia é o seguinte: você está aqui no posicionamento empresarial atual, um posicionamento que reflete um pouco o seu momento atual, e você tem um sonho, uma visão estratégica, algo que vamos dizer em 2020, 2023, 2025, não sei, 2021, você quer alcançar uma visão estratégica, um posicionamento futuro e tudo mais. Isso é estratégia. Você constrói um caminho da sua realidade de janeiro de 2019 até janeiro de 2021 e vai buscar e tudo mais. Tudo começa com uma visão e se desdobra em indicadores, e aí desdobra num plano e tudo mais. Mas o ponto de partida é uma visão. Deixa eu te falar a visão da companhia, você me fala que companhia que é. Vamos ver se você está afiado, vamos ver se você está nível MBA. A visão da companhia é ser a reinvenção do circo. Qual a empresa? Matou. Vamos mais uma, mais difícil agora. A visão da companhia é ser a maior empresa de bebidas do mundo num mundo melhor. Vocês estão afiados. Tá, vamos um pouquinho mais difícil. Matar a sede do mundo. Quem chuta? Coca-Cola, exatamente. Principal concorrente. Não, água. E os caras estão comprando minas de água, né? Então, é mais ou menos isso. Você desenha, só tem um detalhe. Você está numa posição atual, desenha uma posição futura, você constrói um plano para chegar lá, e agora eu tenho que ser verdadeiro e sincero contigo. Não vai dar certo. Não adianta nada. Ter uma boa estratégia, levar o povo lá para o resort e tal, a diretoria montar, não vai... Eu sou um consultor de planejamento estratégico e eu percebo que o fato de construir e elaborar uma boa estratégia não é suficiente, porque falta às organizações uma capacidade essencial, chamada execução. Tudo aquilo no papel, impresso em cores coloridas, é maravilhoso. Deixa na pastinha, se a consultoria for cara, vem na pastinha. Né? Aí deixa na mesa de todo mundo, e aí eles guardam na terceira gaveta e falam: vamos trabalhar, responder os e-mails, vamos para cima, vamos lá. E não faz nada, tem que contratar uma consultoria para ajudar, e aí vai lá o Anderson dar uma força e tudo mais. Uma grande dificuldade das organizações não está na elaboração estratégica, está na execução. Tem um livro muito bom que você pode dar uma espiadinha, um livro de um cara chamado Ram Charan,
grande guru da atualidade, Ram Charan. E o título do livro é Execução. Está em cima da mesa de todos os diretores, eles já deram uma lidinha, já deram uma olhada, dá uma espiada. Ram Charan, Execução. Ele fala exatamente desse dilema. E sabe qual é o gap, execution gap, o gap de execução? Competências. Você é São Bernardo, Futebol Clube, Azulão, 15 de Jaú, tá? Aí assume um outro manager, ou 15 de Jaú, ou São Bernardo Futebol Clube. Legal? E ele fala o seguinte, agora nós vamos ser Real Madrid, rapaz. Vamos para cima. Durante a preleção, ele entra lá no vestiário e fala, joguem como Real Madrid. Né? Legal. E aí faz o quê? Entre campo, não vai ser tão simples. Não é só entregar a pastinha. Você vai ter que amadurecer nessas pessoas novas competências de jogadores de Real Madrid. Não vai ser da noite para o dia, né? Eles têm que parar de pensar e jogar nesse nível e começar a parar a jogar nesse nível. Eu seria cruel demais se eu te dissesse aqui, com um pouquinho de ceticismo e um pouquinho de pé no chão, que talvez algumas pessoas que hoje estão jogando nesse nível não consigam jogar no nível de sofisticação e complexidade que você está sonhando. Talvez você tenha que agradecer essas pessoas, obrigado pelo legado. Talvez seja uma encrenca para ela. Você vai ficar forçando uma barra, pondo essa pessoa doida, né? E ela não vai conseguir. Talvez tenha que vir gente diferente. Talvez sim. E com que competências vêm essas pessoas diferentes? Com as competências para esse perfil ou para esse? A gente vai ter que desenvolver isso. Tem gente que vai crescer, vai ganhar musculatura, vai amadurecer junto com a empresa, vai crescer. Tem gente que vai. Tem gente que vai topar o desafio. Grande desafio, identificar quem é que consegue desenvolver essas competências e quem não consegue, né? Ter um olhar preparado em recursos humanos para conseguir pegar essas coisas todas. Né? Legal? Então, esse é o grande dilema. Não adianta nada ter uma estratégia muito bem formulada se você não tiver pessoas a bordo que conseguem desenvolver as competências, a musculatura necessária para chegar lá. Imagina que eu, Anderson, sou o cara que vai na padaria de carro e fica cansado. Né? Aí um amigo me convida para correr uma meia maratona. Quantos K que é a meia maratona? Meia é 21, né? Eu, para correr 5, é complicado. Aí o cara fala, não, mas era o AMB, é Night Run. Fala, legal. Inclusive, já trouxe o kit para você, já veio a medalha. Né? Vamos para cima. Eu fui fazer isso, fui correr com meu amigo que é corredor e tudo mais. Teve um momento que uma moça me ultrapassou, ela estava com um carrinho de bebê. Né? E me ultrapassou, porque eu estava andando. Né? E era uma loucura. Então, para poder correr essa maratona, eu que não vou na padaria de carro, vou querer... Eu vou precisar em algum momento eu chego lá, se eu tiver disposição, né? Se eu tiver aptidão, mas eu chego, né? Eu só tenho que ter esse olhar e pensar as pessoas que estão a bordo, como é que eu preparo elas para as competências. E qual é o ponto de partida? Entender quais são as competências que eu tenho que desaprender e quais são as novas que eu preciso aprender, né? E isso não é muito a habilidade dos executivos atualmente. Eles não têm um olhar tão preparado para entender que o cara vai precisar de um nível de capacidade analítica muito mais forte, com nível de construção de relacionamentos muito mais forte, com nível de gestão de conflitos, com resiliência, inteligência emocional mais forte, né? Pensamento estratégico, visão sistêmica, essas coisas todas um pouco mais forte. Né? Eu estou falando muito, estou vendo vocês aí me observando com carinha de assustados. Eu queria lançar um desafio. É um mundo novo, com grandes desafios. Você está aqui com a gente, trabalhando e amadurecendo os seus conhecimentos. O meu desafio para você é o seguinte, você tem que se levantar, cumprimentar rapidinho as pessoas que estão perto de você, bate um papo rápido e diga, junto, estou pensando em trios ou quartetos, mas não pode ser só você, sua esposa, seu colega da CVC, não. Tem que ser alguém diferente, aí já puxa aí para ampliar o seu horizonte. Eu queria que vocês juntos, aí, em grupos de 4 a 6 pessoas, elencassem algumas competências que, na visão de vocês, daqui para frente, nesse mundo novo, serão essenciais. Pense em 3 ou 4 competências, mas não pode ser sentadinho, não. Para você dar uma acordada, tem que ser em pé. Então, todo mundo dá uma levantada, cumprimenta o colega aí. 4 ou 5 competências para vocês essenciais, fundamentais.
Pessoal, vamos voltando, gente. Vamos lá. Agora que estava aquecendo a reunião, né? A gente traz para o grupão aqui. Agora que tá bom. Vamos voltando? Vamos lá. Acha a sua cadeirinha aí novamente. Maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz, isso tá muito legal. Formou um comitê de gestão de pessoas aí. Tava muito boa a discussão, né? Tava muito legal. Uma bolha. Tava super legal. Maravilha, maravilha. Turma, muito obrigado pela disposição. Foi bom ver você debatendo. Levantou. Você deve estar bravo comigo. Ô, Anderson, agora que estava aquecendo aqui essa discussão, ia mais umas 2 horinhas, tranquilo, né? Mas assim, foi um aquecimento e foi muito bom ver você trocar cartão. Aliás, trocar figurinhas, depois você troca cartão também e troca LinkedIn também, né? Com os amigos aí mais próximos de você. Rapidão. O que apareceu no radar de vocês? Que termos foram falados? Que competências tiveram eco aí? E aí? Empatia, base para tudo, né? Inteligência emocional, socioemocional, para relacionamentos interpessoais. O que mais apareceu? Resiliência? Resiliência na veia, né? Muito forte. O que mais? Velocidade da informação, aprendizado acelerado, aprender a aprender, né? Boa, boa. Criatividade é uma das competências consideradas absolutamente essenciais para o nosso tempo. Fundamental, fundamental. Mais alguma? Como é que chama? Correr riscos ou gerenciar riscos, né? Boa, boa. Gestão do tempo é a minha, cara. Essa é a minha. Eu queria ter mais umas 6 horas por dia, como não tem jeito. Tá todo mundo assim, né? Gestão de prioridades, né? Gestão do tempo. Boa, boa. Mais alguma, pintor? A humanização, que tem muito a ver com empatia, né? Ou habilidades interpessoais, social skills, né? Habilidades, o que mais? Exato, a tecnologia está mudando. As crianças são nativos digitais, eles não aprenderam no sofá de casa se relacionando. Furar a bolha, como é que é isso? Conectar-se. Ótimo, ótimo. Furar a bolha, furar as bolhas, sair da bolha. Legal. A gente podia chamar isso, não sei se você vai concordar, visão sistêmica, pode ser? Parar de ter uma visão fragmentada ou pensar fragmentado, começar... Difícil desenvolver isso, né? E fundamental, essencial para a tomada de decisão e tudo mais. Fantástico, gente, fantástico. Ó, alto nível da discussão, muito legal. Então, é só isso que precisa desenvolver. Tá bem, então é isso. Em linhas gerais, tá tranquilo, né? É mais ou menos por aí. Isso que a gente estava conversando minutos antes, né, da palestra, a área de desenvolvimento na organização tem um papel relevante aí? Absolutamente relevante e fundamental, né? Absolutamente essencial. Então, olha só. A gente vai precisar de um esforço de educação um pouco mais consistente, um pouco mais aprofundado. Talvez a gente tenha que ter uma área de educação corporativa. No passado, eu sou oriundo dessa área, no passado a gente chamava essa área de treinamento, e ela dava treinamentos repetidos, e a gente não falava que era repetido, né? O cara falava, mas esse aí eu já fiz, e a gente falava que era reciclagem. Falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Diretor jamais pisava numa, né? Agora o diretor quer fazer coaching, né? Coaching e tal, muito legal. Era treinamento, depois virou T&D, virou desenvolvimento, né? Hoje a gente fala sobre educação corporativa. Perceba a conotação da educação corporativa, ela está totalmente ligada à estratégia. É o entendimento de onde a empresa quer chegar. Algumas empresas com porte um pouco maior, que justifique isso, estão investindo num modelo chamado universidade corporativa. E o que é isso? É como se fosse uma unidade de negócio independente dentro da organização que presta serviços para as demais unidades de negócio e ela leva as competências necessárias para o sucesso da organização. Então é assim que funciona, está totalmente correlacionada. Ela faz uso, inclusive, de executivos dando aula e traz consultores externos também para dar aula. Aí leva a FGV, em vez de mandar a turminha para a FGV, leva a FGV lá para dentro, aí customiza os conteúdos e tudo mais, que é o In-Company, né? Então, esse é o olhar que a gente chama de universidade corporativa. Mas, Anderson, uma empresa tem que ter... Não sei. Se você é um banco que tem milhares de agências pulverizadas no Brasil, ou se você é uma rede hoteleira que tem...
é importante que você tenha, porque você vai ter um padrão de atendimento, padrão de perfil profissional. Se você é um escritório de advocacia que conta com 40 advogados, fica todo mundo no andar, não faz sentido ter uma universidade corporativa, né? Você pode ter um esforço sistematizado de educação corporativa, mas não dá mais para fazer cursinho não, gente, né? Você lembra que a gente fazia LNT? Lembra? Uma folhinha que entregava, né? Não é suficiente. Tem que ter um esforço consistente, sistemático de desenvolvimento de pessoas e tudo mais. Legal? E aí uma série de práticas um pouco mais inovadoras, envolvendo tecnologia, inclusive, né? A distância, a educação à distância entra nesse pacote, né? Nessa trilha de desenvolvimento para você poder fortalecer as competências das organizações. Então, a gente começa a se deparar com CLO, né? Não tem lá o CEO, CFO, então tem Chief Learning Officer agora, que é um diretor, um vice-presidente de desenvolvimento dentro das organizações, para poder fortalecer. Porque se não tiver competência, não tem a execução, a estratégia não se consolida e tudo mais. Então esse é o grande desafio das empresas na atualidade. E aí te falar um pouco sobre algumas coisas importantes que a gente tem descoberto para acelerar o desenvolvimento das pessoas, né? Um dos modelos que eu acho que pode ser, eu vou buscar o meu insight que vai me deixar vaidoso aí. Talvez seja esse modelo que possa ajudar você a acelerar a sua capacidade de aprendizagem. Até uma pergunta que eu gostaria, se quiser apagar, até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Interessa a vocês um modelo que possa ajudar você a aprender mais rápido? Aprender mais rápido interessa a você? Nossa, né? No idioma ia ser maravilhoso. Japonês, amiga, não. Vamos no inglês mesmo, né? Alemão já pensou? Não, inglês já está ótimo, né? E o espanhol já seria maravilhoso. Um modelo que ajude você a se desenvolver de uma maneira um pouco mais acelerada. A gente chama esse modelo de 70-20-10. Guarda bem esse modelo, porque pode te gerar insights muito, muito importantes aqui. A gente diz que os melhores modelos de aprendizagem são aqueles que combinam 70% de aprendizagem na prática, aprender fazendo, 20% de aprendizagem com os outros, a gente chama isso de socializando, e 10% de aprendizagem formal, que é em sala de aula, ou lendo um livro, ou alguma coisa parecida com isso, né? Uma coisa curiosa é que nós temos uma prática nas organizações chamada PDI. E o que é um PDI? Partido Democrático? Não! Você tem PDI lá? Tem lá na organização, tem, aí faz o PDI e tudo mais, mas nas empresas que ainda não estão tão maduras, quando monta o PDI, esse ano isso aqui foi bem, mas isso aqui não foi tão bem, vamos fazer um plano de desenvolvimento para você. O cara coloca o que no plano de desenvolvimento? Um monte de curso, né? E os cursos todos são efetivos para o desenvolvimento? Em partes, né? A gente considera o que 10% é aprendizagem formal são os cursos, né? Aliás, você tem algum amigo que tinha dificuldades com liderança, não funcionava muito bem a liderança dele, aí a pessoa foi no curso de liderança? Não dá a impressão que tem gente que vai no curso, mas o curso não vai nele? Né? Já viu alguém assim? Voltou, e aí faz avaliação de reação. Adorei. Tinha almoço, né? Restaurante japonês, ótimo, né? Mas não. Você tem algum amigo que foi na faculdade, mas a faculdade não foi nele? Tem algum? Quem? Pro bar foi. Mas tem, o diploma veio, né? E quando ele escreve um e-mail, você lê o e-mail e fala... Formação superior, né? Já se deparou com situações assim? Caramba! Então, o curso é legal? Mas ele vai te dar a base conceitual, ele não é suficiente para transformar você. E veja bem que coisa interessante, nós não queremos conhecimento, né, gente? A gente quer mais, a gente quer a competência. O que nós queremos, o que eu tenho percebido, que os nossos alunos buscam transformação. A gente tem um viés muito forte aqui na GV de entregar para você muita prática, orientação para muitos professores foram executivos ou são executivos em alto escalão e trazem experiência prática, e não meramente ou puramente acadêmicos, porque você vai precisar aplicar essas coisas no campo, no dia a dia, no campo de batalha mesmo, né? Então não dá para ficar só na aprendizagem formal, porque isso não é suficiente. 20% do seu aprendizado vem da socialização, é o discutir, é o conversar. Então, poder dialogar. O networking que a gente começou aqui hoje, não esquece de pegar o LinkedIn desse povo que você cumprimentou aí, hein? A possibilidade de você trocar figurinhas e conversar com pessoas, dependendo da conversa, você sai diferente daquela conversa, você sai com insights, com sacadas, né? É muito legal. Até uma coisa um pouco assustadora, há quem diga que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente passa mais tempo, né? Isso assusta, né?
Isso faz eu pensar que tem algumas pessoas que estão baixando a minha média. Né? Eu preciso rever. Né? Por outro lado, tem gente que me joga lá para cima. O pessoal até brinca o seguinte, se você é a melhor da mesa, muda de mesa. Considere a possibilidade, se você só ensina, considere, eu tenho o privilégio de trabalhar com gente mais jovem que eu, com gente mais experiente que eu, com quem eu aprendo de uma maneira, e é uma coisa que, às vezes eu estou com esses caras, eu não falo para eles, mas eu penso, tinha que pagar uma sessão de mentoring, né? Aí eu pago o cappuccino. Falo, deixa que eu pago hoje. Falo, não, vamos rachar. Falo, não, saiu de graça o mentoring, né? Porque a experiência de estar acompanhado dessa... Se tem alguém com quem você aprende pra caramba, que conversar com essa pessoa... Tem alguém com quem você nem conversa. Você só fica olhando aquela mulher na reunião, e na reunião ela nem sabe que você está observando. Você fala, caraca, que elegância, né? Que versatilidade. Você olha para a situação e fala, como é que ela vai sair dessa? E ela sai, né? Com muita habilidade. E isso, se você não tiver os olhos abertos para... Ô, gente, como é que aprende inglês? Faz o curso do CCA, Wizard. Não, irmão. Compra a viagem na CVC. Vai para lá, mas não pode ir com os guias da CVC. Sai, solta, foge lá, né? E vai se virar. Temos... Depois você fala com eles aqui e tal. Você tem algum amigo que fez essa loucura? O cara não falava nada, falava, eu vou lá. Foi você ou você tem? Ele foi. Você não falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele fala, eu vou. E voltou falando. Eu não sei falar. É bom que... Acho que Deus protege os loucos, né? E eles vão. E o cara aprende, ele foi com isso, buscar isso, sem isso, né? Ele foi buscar isto, né? E vai. Ouve TV. Senão não se alimenta. Né? É uma coisa incrível. Então isso aqui é muito legal. Não subestime isso. E você precisa começar a interagir mais com gente que você admira. Estar mais próximo. A trocar, ensinar e aprender, ensinar. Tem que ter cabeça aberta aqui, mente aberta. Né? E para valer mesmo, o maior ganho que a gente tem, pessoal, é na prática. É praticando. Então quer aprender inglês, vai lá para o inglês. Você quer aprender a empreender, vai lá empreender. Você quer dar aula e está aqui na frente e falar em público, vem falar em público. Porque você pode ler o livro do Reinaldo Polito. Um jeito bom de falar bem. Não, vai dar aula, cara. Vai lá, vai na frente. Vai dar branco, vai dar um monte de coisa. Depois você melhora, você aprimora e tudo mais. Mas é aqui que a gente vai forjando as nossas capacidades, né? Então, fazer um PDI que só coloca lá um monte de coisa para você ler, um monte de curso para você fazer, não adianta, né? Gera até o que a gente poderia chamar de obesidade intelectual. É muito livro, muito curso. Né? E é até engraçado que você fica olhando para aquela pessoa, você não sabe se dá o feedback ou não, fala, mas tanto curso, né? Mas mudança e transformação, nada, porque a coisa acontece aqui, né? O que você poderia fazer aqui, ó, para buscar os teus sonhos e tal, aqui nessa linha aqui, para conviver mais, para trocar mais? E nesse sentido, aqui, a internet e a tecnologia, ela pode ter uma série de inconvenientes ou efeitos colaterais, mas ela tem um potencial para agregar, para você descobrir gente que domina a arte que você quer dominar, para você se conectar com essas pessoas, para você começar a seguir pessoas no Instagram ou no Facebook que você admira. Tem uns caras que é melhor desabilitá-la, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tem algumas pessoas que você poderia seguir ali, se conectar. Tem muitos grupos secretos, comunidades fechadas no WhatsApp, no link, que é gente trocando coisa, troca áudio, troca experiências, troca problemas. O próprio colega do grupo devolve. Eu faço parte de alguns grupos de mentoria assim, são sensacionais. Isso acelera o conhecimento da gente de uma maneira assim, e o conhecimento prático, né? Legal, gente? Então, 70, 20, 10. Cuidado para não ficar só fechado aqui. Abre para essas possibilidades todas. Como é que a gente faz isso dentro da organização? A gente promove estágios, promove job rotation, né? Começa a rotacionar as pessoas, colocar elas em áreas diferentes. A gente promove trabalhos em células ou grupos multifuncionais, né? A gente começa a colocar os executivos para ensinar as pessoas, para serem mentores das pessoas, para sair um pouquinho dessa coisa aqui, né? Então, o aprendizado muito focado na prática, muito focado em simulações e uma série de outras coisas. Legal? Maravilha? Então, esse é o nosso caminho. E mais um conceito que eu queria te mostrar, que é um conceito bastante interessante, que é um conceito que a gente chama de flow. O que é esse flow?
Eu queria que você gravasse com bastante atenção. Você está enxergando o slide? Eu coloquei aí para você a fonte. Eu queria que você guardasse o nome do autor. É muito importante que você memorize o nome do autor desse conceito. Especialmente os sobrenomes. Está vendo ele? Não. É muita consoante, né, cara? É uma loucura. O cara é incrível, mas o nome dele, fazer check-in no hotel deve ser difícil. Alguém se arrisca a tentar pronunciar isso aí? Isso aqui? É. Só se for isso mesmo, exatamente. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. Acho que para o rapaz no check-in do hotel acertar isso deve ser uma loucura. Mas é Mihaly Csikszentmihalyi. E é incrível o conceito que ele trouxe. Ele diz o seguinte, você tem que buscar desenvolvimento contínuo na sua vida. Né? E esse desenvolvimento contínuo vai envolver habilidades, o desenvolvimento de habilidades, e vai envolver a busca de desafios. À medida que você vai ampliando o nível dos desafios que você tem lá, sabe, as metas estão subindo a complexidade, os produtos estão mais variados, uma série de outras coisas, você vai buscando mais habilidades. E aqui 70-20-10, né? 70-20-10, vai buscando mais musculatura. É 5K? Vamos para o 5K, maravilha. Vou preparar, fazer uma musculaçãozinha e tal, condicionamento. 10K agora. Opa, 10K eu vou precisar de mais habilidades, tal, vou ter que intensificar o meu... 21K, meu Deus do céu, vamos lá e tal. E a gente vai buscando esse desenvolvimento. O Csikszentmihalyi fala o seguinte, não dê grandes saltos de desafio. Eu era analista júnior e agora me tornei vice-presidente da organização. Você fala, parabéns, como é que isso aconteceu? Meu pai me promoveu. Parabéns, parabéns. Parabéns, mas cuidado, né? Porque seu pai vai mandar você embora se você não der conta do recado e tudo mais. Então, esse que é o grande desafio. Já viu alguém dar esses saltos? Já viu gente adoecendo nas organizações? Já viu alguém chorando na organização? Indo embora chorando? Já viu alguém indo embora chorando todo dia? Todo dia o cara vai embora. Né? Já viu gente com síndrome do pânico? Já é uma loucura. Essas coisas estão acontecendo. Desafio demais para habilidade de menos. Aqui também tem, não tem um pessoal aqui, habilidade demais para desafio de menos? O cara tem mestrado, mas ele queria a segurança de um emprego público, então ele presta um concurso, mas para uma vaga bem simplesinha, que é carimbador oficial da União. Né? Já pensou principais atribuições? Job description? Né? Carimba. Né? E o cara tem mestrado, ele fica com tédio, desinteresse. O incrível é quando você está em flow. O Mihaly chama de flow. E esse flow aqui, pessoal, é quando você dá conta do recado. O que seria flow para um vendedor, para um comercial? Vendendo, o cara, vamos para cima, meta, esse mês não deu, o outro superamos, e vamos buscar o do ano, trimestre fechou, e vamos para cima. O que seria flow para um médico? Situações um pouco mais complexas, ele vai lá, ele busca, ele... E para um profissional de recursos humanos? O quadro de funcionários crescendo, amadurecendo, mais desenvolvido e tudo mais, né? O que seria flow para um atacante no futebol? Gol. Tipo Neymar na Copa. Não estava flow, diferente. Mas o melhor exemplo de flow que eu conheço, e o Mihaly diz que quando você estiver em flow, cara, você está feliz. Viver a vida assim é feliz. Quando você está de boa na lagoa, sabe? Sossegadão, tô tranquilão, não tem nenhuma tensão, não tem desafio. A gente aguenta, sabe a mega da virada? Você jogou? Se ganha. Você aguenta ficar de boa, tranquilo, sem desafio por quanto tempo? Uns 50 anos, né? Não sei. Gente, eu acho que os 6 meses a gente ia comprar algum negócio, a gente ia fazer alguma coisa. Não, ele diz que você está feliz quando você está com habilidade que tem a ver com o seu propósito, com a sua aptidão. Você nasceu para fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que você se sente muito bem fazendo, que as pessoas elogiam, que a coisa flui, né? Quando você está com isso em ação e o desafio funcionando muito bem, você está em flow. Então, é alguém arquitetando e desenhando um modelo de venda incrível. É um advogado de defesa construindo sua defesa e talvez em meio à corte fazendo a defesa, né? É um engenheiro fazendo os projetos, é um professor dando aula, né? Talvez o melhor exemplo que eu tenha para o flow seja, eu entro muito em flow em aula, e é um problema com o horário da aula, né? Que os alunos falam, ei, né? É um problema realmente. Então, o melhor exemplo de flow para mim é um surfista, né? Um surfista, o que o cara ama? Mar, onda, prancha, a vida dele é aquilo. Ele está de boa na lagoa? Não, ele tá tenso. Está um pouco, não está? Ele está de olho no mar, né? E aí vem a onda do sonho para ele. Como é que esse cara fica?
Doido. A adrenalina, como é que fica no sangue? A preparação, o cérebro está na potência máxima. Ele fala, como é que eu vou dropar essa? Será que vai dar? Será que não vai dar? Começa a remar, pega a melhor posição da onda, aí desce. E corre. Como é que está o corpo desse cara? A mente dele? Qual o nível de processamento intelectual que ele está naquele momento? Máximo. Ali ele está feliz. Né? Aí entra no tubo e fala, não sei se vai dar para sair. E sai. Qual é a sensação? Veja que ele não está relaxado, não está tranquilo, não está no sofá assistindo Ana Maria. Big Brother 19. O cara não tá, ele está fazendo o que ele ama, né? Qual é o seu flow? Onde é que você está aqui? Alguém aqui, levante a mão por gentileza, já visitou essa região aqui? Da pancadaria. Levanta a mão aí, deixa eu levantar também, né? Eu visitei isso aqui e o corpo começou a falar, Anderson, tá muito. E sabe qual foi a primeira reação? Já aconteceu isso com você, é muito constrangedor. Foi a pálpebra. Eu perdi o controle da pálpebra. Aí eu ficava piscando. Aí a pessoa fala assim, entrega o projeto até sexta-feira? Eu falo, entrego. Né? Eu falo, entrega ou não entrega? Eu continuei nesse ritmo de dormir 4 horas por noite, aí apagou a vista esquerda. Era o corpo falando, não dá para dormir 4 horas por noite, né? Não vai dar certo isso. Aí eu fui no oftalmo, ele falou, esse tipo de comportamento acontece em pessoas da meia idade que estão vivendo momentos de estresse. É o seu caso? Não quero falar sobre isso, né? Foi bem engraçado. Aí eu parei um pouco e tal. Mas é muito bom estar aqui e é muito chato estar aqui também, né? Então, qual é o seu flow? Talvez uma reflexão interessante para a gente que pensa em desenvolvimento de gestores. Será que esse jovem executivo está pronto, né? A gente vai dar desafio demais para ele? Será que a gente não pode machucar essa pessoa? Afastamento, síndrome do pânico, uma série de outras coisas, né? Legal, gente. Então, esse que é o grande barato. Uma última consideração que eu queria deixar para vocês, talvez o grande insight que eu estou buscando na tua cabeça venha agora, um breve comentário, depois a gente abre para breves perguntas e tal. Será que a gente pode dar uma acendidinha na luz? Para você aprender de uma maneira muito acelerada e buscar o seu alto desempenho, é muito importante que você use o seu cérebro de uma maneira integral, né? De uma maneira máxima. E a gente trabalha muito isso no neurocoaching, no desenvolvimento de executivos, desenvolvimento de diretores e tudo mais. E aí eu queria te mostrar o que a gente tem discutido com eles, algumas descobertas da neurociência que têm ajudado bastante. Você sabe que você tem uma máquina maravilhosa dentro da tua cabeça, né? Você tem aí um potencial fantástico dentro da tua cabeça, que é o cérebro humano. Ele tem uma capacidade absolutamente infindável. Há alguns autores que defendem a teoria do cérebro trino. Ele fala que o cérebro foi se desenvolvendo até chegar nesse nível de potencial que nós temos hoje e tudo mais. E eles falam que, assim, a nossa herança das espécies mais primitivas é um cérebro que a gente poderia chamar de reptiliano. Tudo começa lá com reptiliano. Depois a gente foi evoluindo e tudo mais, e na constituição do nosso cérebro a gente tem uma outra parte, uma segunda parte nesse cérebro trino, que a gente poderia chamar de sistema límbico. E aí a gente tem a nossa espécie na sua versão mais moderna, na sua versão mais intelectualizada, com potencial mental mais potencializado. Ela trouxe um novo sistema, uma nova parte chamada neocórtex. Tem até um neo de novo, né? Então, você tem essas 3 partes dentro da tua cabeça. Eu adoro um consultor e professor que fala que é como se estivesse na palma da sua mão. O sistema reptiliano é como se fosse essa estrutura aqui próximo do teu pulso. Depois, aqui no centro do reptiliano, no centro do cérebro, você tem o sistema límbico pequenininho, mas ele está ali, tem as amígdalas, é uma parte importante, que Daniel Goleman fala muito sobre isso, inteligência emocional e tudo mais. Depois você tem uma parte muito sofisticada que cobre toda essa estrutura, que a gente chama de massa cinzenta, hemisfério direito, esquerdo, está tudo aqui em cima, né? A gente chama isso de sistema cortical. E os caras têm descoberto isso nos últimos 5 anos e trabalhado muito com isso, porque hoje você tem a possibilidade de estudar isso com mais profundidade, com os equipamentos, com os sistemas, com os exames que você consegue fazer e tudo mais, né? E eles falam que toda a genialidade está aqui. A finalidade desse cara aqui, do sistema reptiliano, é a operação, é o seu corpo funcionar. Então, o que esse cara faz? Ele deixa você respirando, ele ajusta a pressão arterial nas tuas veias, ele deixa você... A gente nem pensa nele, né? Nem dá para alterar. Ia ser legal se desse para alterar, né? Você fala, minha temperatura corporal não está legal, baixar um pouquinho. Ia ser show, mas não dá. Ele te arrepia, depois ele te deixa com frio, é engraçado, né?
Então, a operação, é isso que ele faz. Esse é o job description, tá? Essa é a descrição de cargo dele. O sistema límbico, qual é a função dele? A função do sistema límbico é a nossa sobrevivência. Ele fica cuidando da gente para a gente não morrer. Então, é a nossa sobrevivência. Ele também é responsável pelas emoções. Legal? E qual é a finalidade do neocórtex? É a aprendizagem. A aprendizagem. A criatividade está aqui. É aqui que está a genialidade do ser humano. Toda a criatividade, tudo que há de mais precioso está aqui. É aqui que a magia acontece. Só tem um detalhezinho nessa estrutura. Quem tem prioridade aqui, gente? Esse cara, né? A gente precisa respirar. O sangue tem que fluir no corpo. Então é inegociável. Quem tem o segundo nível de alçada de prioridade aqui? Esse cara aqui, porque é sobrevivência, né? Esse cara tem uma forma de funcionar bastante interessante. Ele funciona da seguinte maneira: ele fica o tempo inteiro escaneando o ambiente, escaneia, 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 e quando ele identifica uma ameaça, ele te prepara para duas reações. Quais são? Lutar ou fugir, correr ou atacar, né? Fight or flight. É engraçado que tem algumas pessoas que têm uma terceira reação: fight, flight or freeze. Tem gente que trava, o cara congela. Já viu alguém congelar numa reunião? Recebe o e-mail, trava, você fala, você está bem? A pessoa te olha assim, né? Você fala, nossa, né? Então é lutar ou fugir. Isso faz sentido, pessoal? Claro que faz. Talvez nas nossas espécies mais primitivas, os caras estavam na caverna, na palestra da FGV lá, entrava um leão, né? Ou um bicho, um dinossauro. Aí ele ia ficar, vamos continuando, pessoal, não saiam, o dinossauro vai ficar... Não faz sentido. Tinha que fugir. E se não tivesse espaço para fugir? Tenta enfrentar o bicho e ver o que dá aí, né? Vamos ver o que a gente... Então fazia bastante sentido. Até hoje, né? Se você se depara com um ladrão, vamos ver o que a gente faz. Sai daqui, ou com um cachorro bravo na rua e tal. Não adianta você parar e ficar calculando a velocidade média do cachorro versus... Eu estou fazendo 21K, né? Será que dá? O cachorro já te devorou, a fera já te devorou, né? Então, é lutar ou fugir. Então, a prioridade é dele. Esse palestrante, ele diz até que quando o sistema límbico identifica uma ameaça, ele desacopla o sistema neocórtex para você não ficar pensando, não. É lutar ou fugir. E aí a gente fica numa situação meio delicada. E agora chegamos no insight que eu queria deixar para você, que é o seguinte. Você já se sentiu em alguma reunião, alguma intervenção com o cliente, alguma situação um pouco mais desafiante que demandava resiliência na empresa? Você já se sentiu meio burro? Você já parou assim e falou, por que eu estou falando isso, meu Deus? Né? Você já fez uma entrevista de emprego ou uma abordagem com o cliente que você foi embora para sua casa e falou assim, nossa... Aí você começa, e se eu falar, ia falar na cara, né? Mas você não falou quando era para falar. Por que você não falou? É porque eu sou burro mesmo. Né? Não, você não é burro, mas a sua parte mais inteligente foi desacoplada. Né? E aí, sobrou o que para você com o cliente? Fugir. Como é que foge do cliente ou do chefe? Vou ver. Eu levanto tudo, mando depois. Eu vejo. Mas você não vale nada. Não, de fato não. Não vale nada. Né? Isso é fugir. E o que é lutar? Já viu gente lutando com o cliente, com o chefe ou com... Me manda embora logo, aí joga o crachá, né? E não adianta nada, ninguém valoriza, né? E aí perde as estribeiras. Quando não vai para os... Já viu grampeador? Copo, coisas voarem, a pessoa está ali. E ela abre mão da sua... Quando que isso acontece? Quando nós nos sentimos... ameaçados. Se o ambiente, o clima organizacional é ameaçador, a força de trabalho inteira fica burra. E eles são burros? Não. Se você trabalha com alguém que é hostil ao ponto de te deixar fragilizado, você fala, eu não sei de onde vai vir a pancada, né? O tiro vai vir de algum lugar. Você vai trabalhar como? Assim, e aí você está abrindo mão do quê? Da sua parte. Então, gente, o grande desafio de resiliência da gente é superar isso aqui, e mesmo que você esteja no ambiente de hostil, lidar com essa hostilidade, você fala, assim mesmo, eu já estou bem preparado, mas eu não vou abrir mão, né? E nós, como líderes, temos que criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para entregar o que elas são, o que elas têm de melhor, a grande genialidade.
Sabe? Apostar nas pessoas, criar um ambiente em que ela perceba as perspectivas de crescimento, tudo que ela pode fazer acontecer, porque essas pessoas vão conseguir entregar para a gente o máximo que elas podem dar. Né? Isso vale para a gente como pais e mães, turma? Total. Ser criado por alguém que fica te ameaçando o tempo inteiro, te questionando o tempo inteiro, dizendo que você não vai conseguir, que vai dar tudo, lutando e fugindo a vida inteira. O meu receio é que se você passar a vida inteira assim, talvez você se condicione a pensar assim. E como é que a gente faz para libertar a mente da gente? Porque tem um brilhantismo, tem uma genialidade na sua cabeça. Não se permita limitar a isso, não. Você pode muito mais. Então, trabalhe aqui com o seu neocórtex, põe ele para funcionar aqui na GV com a gente, né? Vem que a gente trabalha, o nosso negócio é neocórtex aqui, viu? Nós vamos fazer umas perguntas, colocar você nos desafios e alguns exercícios e alguns debates de altíssimo nível para jogar essa sua inteligência lá para cima. Legal? Eu te falei que eu entro em flow e não paro de falar, né? Então, pessoal, em linhas gerais, essa é a visão que a gente queria deixar para vocês. E para a gente encerrar a minha fala aqui, queria agradecer demais a você pela presença, por estar aqui da gente. Perguntinha que não quer calar. Consegui atingir a minha meta? Pelo menos uma sacadinha, um insight aí, algo que fez você pensar? Oh, de coração, valeu já o meu mês. Que legal, fico muito honrado, viu? E para a gente encerrar em altíssimo astral e tudo mais, lembrar você que se a gente conseguir colocar neocórtex todos conectados via Bluetooth juntos, se a gente somar forças pelo nosso desenvolvimento dentro das nossas organizações, a gente muda o mundo e a gente muda uma realidade. Posso fazer uma brincadeira com vocês para a gente encerrar? Posso ser topa? Pode ser? Precisa acordar de novo? Novamente? Pode ser? Preparado aí? Então é o seguinte, eu vou provar para você que nós somos capazes, juntos, trabalhando juntos, em sintonia, em sincronia, de fazer chover. Aqui no ABC, quando faz chover, é um negócio, né? Fica uma beleza. Eu vou te provar, você vai ver que legal. Eu vou tentar orquestrar essa chuva, tá? Vamos ver se dá certo? Vamos lá? A gente vai precisar convidar os amigos do Facebook para fazer isso também, né? Não sei como é que vai... Você sabe que eles estão lá, né? Não sei como é que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Presta atenção. Eu vou tentar ser o maestro dessa chuva, dessa tempestade. Juntos a gente vai conseguir. Na realidade, esse é um exercício que a gente vai fazer chover da seguinte maneira. Você tem que usar os teus dedos aí, tá? Então eu vou fazer um sinal assim. A gente vai fazer um bater palmas com um dedinho só. E vai ser assim, ó. A gente vai bater... Vamos ensaiar? Vamos ver se dá? Isso vai parecer uma garoa. Vamos ver se dá pé, se dá certo isso. É isso aí. É bater palma com um dedinho só. Legal. Tranquilo, é isso aí, já está treinado. Quando eu fizer esse sinal aqui para você, adivinha, nós vamos fazer a mesma coisa com dois dedinhos. É de ladinho assim, é isso aqui. Vai parecer uma garoa mais forte. Quando eu fizer assim, 3 dedinhos, vai parecer uma chuvinha. 4 dedinhos, vai parecer garoa mesmo. Você vai abrir o guarda-chuva, você vai sentir as gotas, vai ser interessante. Mas quando eu fizer mão cheia, mão aberta, nós temos que juntos somar forças para provar que a gente é capaz de fazer uma tempestade, de mudar uma história. E como é que vai funcionar esse processo? Mão cheia, você vai bater com as palmas das tuas mãos na batata da perna. Tem uma prancheta na batata da perna? Põe lá embaixo, põe em algum cantinho aí. Então você vai bater com as suas mãos e você vai bater com os teus pés no chão para a gente sacudir o pavimento inteiro e acordar os alunos que estão no GE, alguma coisa. Nós vamos acordá-los, porque é intervalo, provavelmente, né? Tá bom? Então, pegou a mãe aí. Palmas das mãos nas batatas das pernas, aliás, nas coxas, e pés no chão. Nós vamos tremer isso aqui tudo, tá? Preparado para fazer chover? Também vai pegar uns registros aí nossos. Vamos lá? Preparados emocionalmente? Pegou aí? Então vamos lá. Começa com uma garoinha bem leve. Acho que vai chover. Aí, tá vendo? Vamos intensificar um pouquinho? Juntos a gente consegue intensificar esse movimento. Ah, rapaz, falei para trazer guarda-chuva. Né? Muito bem, vamos intensificar mais um pouquinho. Tá com cara de chuva isso. Vamos fazer chover para valer? Ah, rapaz. Prepare-se para a tempestade. Atenção, posição, respira fundo aí. Vai! Hey, maravilha, muito bem. Salva de palmas para vocês. Sucesso, muito obrigado, viu? Felicidades. Sucesso, muito obrigado. Um ano maravilhoso. Amanhã tem mais palestra, hein? Sim. Nós vamos abrir para perguntas, mas como eu sei que há pessoas que vão querer sair, então, antes das perguntas, eu quero passar as mãos da Marinês,
representante aqui, presidente, né, da FEASA, o que nós conseguimos, o que vocês trouxeram. Quilos de alimentos, 135 quilos de alimentos. Nós tivemos aqui 160 pessoas, de 400 inscritos, geralmente é essa média mesmo, e R$ 800 em moeda. Muito obrigado, passo as mãos. Boa noite. Boa Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade da palestra. Muito obrigado. Saio daqui com mais de um insight, pode ter certeza. Agradecer especialmente vocês, né, pela solidariedade e dizer para vocês que esse recurso e esses alimentos vão ser revertidos para as entidades assistenciais de Santo André. A FEASA congrega todas as instituições assistenciais da cidade e ela oferece assessoria, capacitação e, além desse trabalho com as entidades, nós conduzimos um grupo de apoio à adoção. Então, preparamos pais para adoções de crianças e adolescentes, adoções conscientes, responsáveis. E a nossa luta é para que toda criança tenha o direito de viver em família, né? Para que essas crianças que estão impedidas do convívio com seus pais biológicos possam encontrar numa família substituta um lar, né, e deixar as unidades de acolhimento. Então, esse é o trabalho da FEASA, e eu quero agradecer muito. Nós estamos sediados ali do lado do SESC, em Santo André, na Rua Tamarutaca, uma sede bastante simples, mas está à disposição de vocês, que, se quiserem nos visitar, tomar um café com a gente. Muito obrigada. A Strong e a vocês. Parabéns, parabéns. Professor, muito obrigada, mas nós vamos uma honra. ver se alguém quer dizer alguma coisa. Eu acho que passou muita coisa para eles hoje. Alguém quer fazer pergunta? Parte 2. Estão querendo mais. Muito obrigado. Então, nós vamos ter a Uma semana honra, viu? toda. Muito obrigada, Aproveite a semana, Anderson. uma honra, sempre. Deus lhe pague pelo Conte seu sempre. tempo aqui. Sempre uma E satisfação. certamente, com mais... eu peço para que vocês façam avaliação. Essa avaliação nós lemos uma por uma para tentar melhorar. Tá bom, gente? Amanhã temos mais palestras. Muito obrigada. Eu queria mais uma salva de palmas para o professor. Sucesso, felicidades. Obrigada. 2019 maravilhoso. Vamos fazer acontecer nesse ano, né? Vamos com Isso. tudo. Se Seja um Deus ano quiser. maravilhoso. Muito obrigada e até amanhã para todos. Felicidade, sucesso.